Você já se perguntou se seu filho está fazendo birra ou se está realmente passando por uma crise sensorial? Essa dúvida é a mais comum do que você imagina e muita gente acaba confundindo os dois. Diferenciar esses momentos pode mudar tudo na forma de acolher uma criança autista. Hoje eu vou te mostrar como reconhecer os sinais e o mais importante, como dar o apoio certo quando ela mais precisa. Fica até o final porque esse vídeo é ouro. Eu sou a Viviane, mãe de uma criança autista não verbal, e neste canal nós falamos sobre maternidade atípica e sobre a nossa jornada no autismo. Antes de começar o vídeo, eu peço para você que já deixe o like no começo. Se não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha, porque o que eu tenho para vocês hoje é uma aula sobre diferenciação entre birra e crise, e isso vai fazer com que o seu filho seja mais confortado no momento certo e vai fazer você entender de uma vez por todas o que é uma birra e o que é uma crise e como conseguir reverter isso. Então fica comigo até o final e compartilha essa mensagem para mais mães. Então a birra, ela é um comportamento comum em crianças pequenas, especialmente durante a fase que elas ainda estão aprendendo a lidar com as frustrações. Então ela surge quando uma criança quer algo específico, como um brinquedo, um doce, um celular ou até mesmo a atenção dos pais. E percebe que ao chorar, gritar, se jogar no chão, ela vai conseguir o que quer. É um tipo de estratégia emocional, mesmo que inconsciente, para alcançar um objetivo. E um dos principais sinais que se trata de uma birra é que ela geralmente tem um público. A criança sabe que alguém está por perto assistindo e esse alguém tem o poder de atender o pedido dela. Por isso a birra muitas vezes aumenta de intensidade quando a criança percebe que está sendo ignorada ou contrariada. Outro ponto importante é que a birra costuma parar assim que a criança consegue o que queria. Se ela estava gritando porque queria o brinquedo e o adulto entrega, ela se acalma quase que imediatamente, ou seja, ela estava sim no controle daquele comportamento, mesmo que ainda não saiba nomear ou explicar. Isso significa que a birra é algo comum. Isso não significa que a birra é algo ruim ou que a criança é manipuladora. É apenas um estágio do desenvolvimento, mas é fundamental saber lidar com a birra de forma firme e respeitosa, para que a criança aprenda aos poucos a expressar suas vontades sem recorrer ao descontrole emocional. Criança autista também faz birra e tá tudo bem. Existe um mito muito comum que precisa ser quebrado. Criança autista não faz birra, só tem crise sensorial. Isso não é verdade. Crianças autistas, assim como qualquer outra criança, também fazem birra, e isso faz parte do desenvolvimento emocional. A birra acontece quando a criança quer algo e não consegue, e como eu falei, ela chora, grita, se joga no chão, como uma forma de tentar conseguir o que deseja. É uma forma de expressão imatura, comum nos primeiros anos de vida, enquanto o cérebro ainda está aprendendo a lidar com a frustração. E sim, uma criança autista também pode querer o brinquedo, pedir o doce, querer mais tempo no celular e reagir com birra quando escuta um não. O que diferencia a birra da crise sensorial é a intenção e o controle. Na birra, a criança está no controle do comportamento, mesmo que esteja desorganizada emocionalmente. Já na crise, ela perde o controle completamente por causa de uma sobrecarga sensorial e não consegue parar nem se acalmar sozinha. Ou seja, criança autista também sente frustração, também testa limites e também faz manha. E isso não anula o autismo, nem invalida as dificuldades sensoriais que ela pode ter. O importante é olhar com sensibilidade e perguntar: essa reação tem um motivo lógico ou um desejo por trás? Ou essa criança está entrando em pânico por não suportar algum estímulo? Entender essa diferença ajuda a oferecer cuidado certo na hora certa. Se você dá o que a criança quer e ela para, é porque era apenas uma birra infantil. Crise sensorial não é uma escolha. Diferente da birra, a crise sensorial não é uma escolha. Ela não tem um objetivo, não tem um querer por trás. É uma resposta automática involuntária do corpo, causada por uma sobrecarga de estímulos do ambiente.
Pode ser um som alto, uma luz forte, um cheiro intenso, uma etiqueta pinicando na pele ou até um toque inesperado no corpo daquela criança que não consegue suportar. É como se o cérebro dela estivesse tentando processar tudo ao mesmo tempo e simplesmente travasse. E neste momento ela entra em colapso. E esse colapso pode se manifestar de várias formas. Ela pode gritar, chorar sem parar, tapar os ouvidos, fugir, se esconder, se jogar no chão, bater em si mesma ou em quem tenta se aproximar. E não é drama, não é manha, não é frescura. Sabe o que é o pior? Nada do que você oferecer vai resolver essa crise no momento. Nem brinquedo, nem chocolate, nem celular e muito menos broncocastigo. Porque diferente da birra, a criança não está no controle, ela não consegue raciocinar nem se comunicar direito, ela está assustada, desregulada e precisa acima de tudo acolhimento e segurança. A crise sensorial é real e quando a gente entende isso, a gente muda a forma de agir, a gente deixa de julgar e começa a proteger. Como lidar com a birra e com a crise sensorial? A birra, por mais desafiadora que seja, faz parte do processo de amadurecimento emocional da criança. Então ela está testando os próprios limites e também os seus. Por isso o melhor caminho é oferecer limites firmes com afeto. Essa orientação é fundamental para que ela aprenda a lidar com frustrações saudáveis no futuro. Agora atenção, com autistas isso pode ser um pouco diferente. Muitos não entendem a palavra não. Então aqui vale uma troca do não por algo similar. Por exemplo, a criança está tentando escalar uma escada perigosa. Ao invés de dizer, não suba aí, fale com calma. Filho, a escada é perigosa e você vai cair se subir nela. Você pensa que por ele ser autista ele não entende. Mas muito pelo contrário, ele entende palavra por palavra. Eu digo isso aqui na minha experiência. Porque toda vez que eu faço essa troca com o Pedro, ele me entende muito melhor do que quando eu falo não. Agora com a crise sensorial tudo muda, não adianta impor limites ou tentar racionalizar, porque a criança não está em condição de ouvir, entender ou reagir. O que ela precisa neste momento é acolhimento profundo e respeito. Ambientes calmos, com luz suave e menos barulho pode ajudar muito. Fale baixo, com voz suave, pausada, evite toques bruscos, evite perguntas desnecessárias. Às vezes o simples gesto de sentar ao lado em silêncio e segurar sua mão com firmeza e carinho já transmite a mensagem que ela mais precisa. Estou aqui. Você está seguro. Mesmo assim, nem sempre vai ser o suficiente de imediato. Existem crises que só se resolvem no tempo da criança, quando o corpo e o cérebro conseguem voltar ao equilíbrio. Nessas horas, o mais importante é não se desesperar. Não tente forçar a criança a se acalmar e ajude ela a sentir compreendida. Aqui o Pedro entra em crise e sai rápido dela, mas somente dando espaço para ele. Mas foi o tempo que fez a gente perceber que essa era a melhor estratégia para ele. E por isso, eu sei bem quando é crise e quando é birra. Mas cada criança é de um jeito. E tem crianças que as crises são muito elevadas ao nível de bater nos outros ou em si mesma. E por que algumas crises são tão intensas? Então, durante uma crise sensorial, o cérebro da criança entra em sobrecarga. É como um alarme disparado por dentro e a criança tenta desesperadamente aliviar a dor que está sentindo, mesmo sem entender ou conseguir explicar. Bater em si mesma, nos outros, não é uma agressividade no sentido comum, é uma manifestação de sofrimento externo, uma tentativa de descarregar naquela energia que está explodindo por dentro. Mais importante do que conter uma crise é aprender a antecipá-la. Então, quando falamos em crise sensorial, precisamos mudar o foco. Muita gente se preocupa apenas em como acalmar a criança durante a crise, mas a verdade é que quando a crise acontece, a criança já chegou no limite dela. Ela já está em colapso. Ela não consegue raciocinar, ouvir, nem ser conduzida com comandos. Por isso, o verdadeiro cuidado começa antes da crise. O ideal é agir na antecipação. Ou seja, entender quais são os gatilhos que costumam levar a criança ao descontrole e tentar evitá-los ou preparar o ambiente e a rotina de forma que esses gatilhos não causem tanta sobrecarga. Aqui no canal eu criei um vídeo sobre principais gatilhos e é de extrema importância que você assista e ele vai estar aparecendo nos cards. Então, quando a gente identifica esses sinais e antecipa, a gente evita que a crise se instale. E isso não é mimar. É respeitar os limites do sistema nervoso daquela criança. E mais,
Crianças que se sentem compreendidas e protegidas tendem a se autorregular mais rápido com o tempo, porque elas sabem que não precisam explodir para serem ouvidas. A prevenção e o cuidado antecipado e o acolhimento constante valem muito mais do que qualquer técnica para conter uma crise. A gente não quer que a criança apenas pare de gritar. A gente quer que a criança se sinta segura, vista e amada. Entender a diferença entre birra e crise sensorial faz toda a diferença na forma como lidamos com as crianças autistas. Agora você já sabe, enquanto a birra é uma forma de testar limites e expressar desejos, crise sensorial é uma reação do corpo a uma sobrecarga de estímulos que a criança não pode controlar. Essa compreensão é essencial para oferecer o apoio certo em cada situação, ajudando a criança a se sentir segura, acolhida e compreendida. E tudo começa com o cuidado antecipado e a prevenção. E claro, muito acolhimento. Agora, que tal compartilhar esse vídeo com outras mães, pais ou professores? Qualquer pessoa que possa se beneficiar com essa informação. Quanto mais gente entende, mais a gente consegue acolher. E no final, o que as crianças autistas mais precisam é de acolhimento, mais do que julgamento, etiquetas ou expectativas. Acolha, compreenda, compartilhe. Se você também acredita que o acolhimento é o caminho, curta, comente e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam a importância de um apoio adequado para crianças autistas. Se você quiser conversar mais sobre esse tema ou tirar alguma dúvida, me manda uma mensagem nos comentários. Eu estou aqui para trocar ideias e aprendermos juntas. Vamos espalhar respeito e empatia nesse mundo tão maluco. E se você ainda não viu esse vídeo sobre gatilhos, ele vai estar aparecendo aqui, ó, no card final. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!